E aí, sétimo ano, vamos de filosofia? Nós estamos começando uma nova unidade, um novo capítulo. Nós estamos agora no capítulo 3. Nós vamos falar que, para os europeus, depois do fim do Império Romano, eles destruíram todas as universidades, todas as escolas, todos os centros filosóficos que não fosse cristão, certo? Então eles destruíram os templos e mistérios egípcios, queméticos, certo? Mistérios egípcios era o nome da universidade, do tipo de universidade. Então todas as grandes cidades da antiguidade, lá na Grécia tinha uma escola de mistérios egípcios, certo? Na Mesopotâmia, obviamente, no Egito quemético é onde mais tinha, porque lá era o principal centro. Então, os cristãos romanos e depois os cristãos feudais, eles vão destruir todas essas filosofias. Vão fechar, vão prender, vão matar, certo? Para que isso? Para que houvesse apenas um tipo de pensamento. Para que houvesse apenas um poder filosófico. E eles vão querer controlar esse poder. O cristianismo tem dessas intenções. A intenção dos cristãos era dizer que só havia uma religião certa, que é a deles, e que todas as outras são erradas e deveriam ser proibidas. Inclusive vão perseguir, né? Como a gente sabe, o cristianismo, como o judaísmo, como o islamismo, são três grandes religiões que têm origem ou influência do continente africano, principalmente o Egito Kemet, né? De onde veio a ideia de que o ser humano tem uma alma? Isso veio dos africanos, dos egípcios de Kemet, né? Da onde veio a ideia de que a nossa alma é imortal, que nossa alma veio de Deus e quando a gente morrer, a nossa alma volta para Deus. Veio do sistema dos mistérios, da filosofia africana, certo? Nós costumamos dizer que a espiritualidade africana não é religião. Não precisamos entrar em detalhe, certo? Mas quando a gente fala religião da Umbanda ou religião do Candomblé, é uma simplificação. Espiritualidade é quem sempre esteve ligado com Deus. Religião é quem se desligou e precisou de uma religação, certo? De religar. Também tem o sentido de que religião seria reler. Os livros sagrados é onde você lê a revelação de Deus. Para os africanos, a revelação de Deus vem com a natureza, vem com as palavras, é oralidade. Então a ligação espiritual é um pouquinho diferente da religação religiosa. É importante falar disso porque os cristãos vão defender que apenas aqueles que foram inspirados por Deus é o que tem a verdade divina. E a inspiração por Deus é o que eles chamam de profetas. Aquelas pessoas que falam aquilo que Deus está transmitindo. É como se ela fosse uma amplificação, um mensageiro, como se ela fosse uma porta-voz da vontade e da verdade divina. Por isso que é chamado de verdades reveladas. Aquilo que o ser humano descobre sobre Deus foi Deus que transmitiu. Na visão cristã, ninguém atinge uma verdade sem a ajuda de Deus. Por isso que a gente fala sobre a defesa da revelação. Aquilo que eu fiquei sabendo sobre os céus, sobre a fé, foi Deus que me avisou, Deus que me falou, né? Não é certo isso que os cristãos fizeram de proibir e de demonizar. O que é demonizar? Cristãos chegam aqui no continente Abiala, o continente indígena,
Eles mudam o nome para América e vão dizer que a religião indígena é a religião do demônio, certo? Que se os indígenas e as nações indígenas não cultuarem o único Deus que eles acreditam, o outro Deus que ele cultua é um Deus falso, é um Deus mentiroso. Nós não podemos repetir isso. E não basta a gente dizer, eu acho que todas as religiões estão certas. Isso é ótimo. Mas a gente também tem que conhecer um pouco, saber o nome dos festejos, saber o nome dos deuses e deusas, né? Conhecer o que tem de sagrado. Não é conhecer para concordar, é conhecer para respeitar. Porque eu dizer que respeito e não sei nem o nome, é um respeito muito pequeno, muito pouco, certo? Então, todas as religiões devem ser respeitadas e valorizadas. E, infelizmente, nossas escolas, nossas cidades repetem o domínio da fé cristã. O que é repetir o domínio da fé cristã? Qual é o feriado que nós temos? Que é um feriado por causa da religião indígena. Não sabemos, não é? Poderíamos dizer o feriado da festa junina, que a festa junina tem origem numa tradição indígena, a agradecer os deuses pela colheita. Mas o que os cristãos fizeram? Muda o nome. Não pode se agradecer a Pachamama. Tem que se agradecer a São João. E deixa de ser um feriado indígena, uma festa indígena, para ser um feriado cristão, no modelo que os cristãos querem. Então a gente tem que ter esse cuidado para perceber que ao nosso redor sempre vão nos incentivar uma religião cristã e quase nunca vão incentivar uma religião africana, uma religião indígena, certo? Fica aí a reflexão, já já a gente dá continuidade a esse assunto de filosofia.